os frutos da mente imbuída da verdade. Quão diferente é a vida do estudante do caminho infinito, que aprendeu a despertar de manhã e imediatamente trazer a presença de Deus à consciência, e que, ao longo do dia, segue um programa de manter sua mente em Deus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, em todos os sentidos, desde o acordar de manhã até retirar-se à noite, e, mesmo no meio da noite meditando e renovando-se, não dormindo, mas comungando com o Espírito. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre comungar com o Espírito, com Deus. Dentro desse assunto, você pode compartilhar, mestre, por que você diz que é importante o autoconhecimento? Ô Gilson, aqui nos deparamos com uma real necessidade, da qual não temos ciência. Sabe quando você precisa de algo, mas não sabe exatamente do que você precisa, mas sente que precisa? Observe que, nestes momentos, você se sente inteiramente perdido, desorientado. Por que o ser humano, na vida, essa é a pergunta, por que o ser humano na vida, de fato, não é feliz? Porque ele, basicamente, não se situa bem na vida. Por que temos tantos problemas? E são inúmeros, de todos os tipos. Para onde quer que você olhe, você irá ver problema. São os problemas que nós temos na vida, como pessoas. Nós desconhecemos a beleza, a liberdade, a felicidade, a paz. Nós desconhecemos a vida livre de conflitos, a vida livre de sofrimentos, de desordem e confusão. E por que desconhecemos? Porque nós não nos conhecemos. A ausência desta compreensão de nós mesmos é a base da qual nem temos consciência, mas é a base da ausência da sabedoria. E se não há sabedoria na vida, nós não temos a inteligência de lidar com a vida como ela é. E porque isso nos falta, nós estamos cheios de ideias, de avaliações, crenças, opiniões sobre a vida. Portanto, estamos vivendo na ignorância. A ignorância nos posiciona em uma condição ilusória de vida, particular, egocêntrica e pessoal de vida. Então, nós precisamos da sabedoria. E é impossível a presença da sabedoria se não há essa inteligência de lidar com a vida como ela é. E nós não temos essa inteligência se não temos a verdade sobre nós mesmos. Toda e qualquer ação
A partir desse estado interno confuso, desorientado, na ignorância, na ilusão em que nós nos encontramos, toda e qualquer ação a partir desta condição estará produzindo mais confusão. Observe que você não se entende. Você não se entende. Você não se compreende. O pensamento em você, ele é contraditório. Mas o sentimento também. Você tem um pensamento, mas junto com aquele pensamento surge logo um outro, contrário àquele. Os nossos pensamentos internos são contraditórios. Os nossos sentimentos também. Portanto, você não se compreende. Você não compreende a si mesmo. Você não sabe por que pensa o que pensa. Por que sente o que sente. Você gostaria de se livrar de pensamentos que você tem e não consegue. Você gostaria de ter pensamentos que se traduzem para você como pensamentos que geram paz, liberdade, felicidade. E, no entanto, quando você olha para dentro de si mesmo, você vê pensamentos criando exatamente o que você não deseja para si próprio. E você não sabe o que fazer com isso. Portanto, você não se compreende. Você não controla os pensamentos, não controla os sentimentos, não controla suas emoções. Se basicamente você não se entende, como é que você entende o outro? Então, nós não entendemos as pessoas à nossa volta. Nós não nos compreendemos. Como podemos compreender ele ou ela? Assim, estamos vivendo uma vida com problemas de diversos tipos, em diversas áreas. A vida do ser humano, nessa ideia de ser alguém, de ser uma pessoa presente, uma pessoa que não se conhece, é uma vida de problemas, de desordem, de confusão, de sofrimento. Portanto, nós precisamos aprender sobre nós mesmos, aprender sobre como nós funcionamos, para irmos além desta psicológica condição em que nós nos encontramos. É bem curioso dizer isso, porque a maioria de nós nem tem a mínima aproximação dessa possibilidade. Da possibilidade de uma mente livre de contradição, de conflito, de problema e sofrimento. Porque isso é algo comum a todos. E levamos de uma forma muito comum, para não dizer natural, esta condição psicológica, que é a condição desta ego-identidade, desta pessoa, deste mim. Portanto, aprender sobre si mesmo é descobrir algo aqui e agora, presente, além desta pessoa, que não se entende e que não entende o outro e que não entende a vida. Algo presente aqui, que está em linha com a verdade, em linha com Deus, em linha com a sabedoria. Este algo presente é a realidade deste ser, que é você, quando a ilusão desse você, desse mim, desse eu, não está mais presente. Portanto, o que nos aproxima desta visão, a base para esta visão,
é a presença do autoconhecimento. Então, a importância do autoconhecimento consiste na possibilidade da compreensão da verdade deste ser e do descarte da ilusão deste mim, deste eu, desta pessoa, que vive nesse quadro de ignorância e, portanto, de confusão, de ausência de inteligência, de ausência de sabedoria. Tudo que nós realizamos na vida, como pessoas, não representam para nós real amor, real liberdade, real felicidade. Observe que, como pessoa, você pode realizar qualquer coisa do lado de fora e, no entanto, continuará internamente com problemas, com conflitos. Os diversos sofrimentos psicológicos presentes em nós, ansiedade, estresse, raiva, medo, ódio, perturbação, inquietude mental. Observe que são inúmeros os estados internos conflituosos, aflitivos, psicológicos que nós temos. E isso não muda. Então, não importa se você é uma pessoa que não realizou o sucesso ou que realizou o sucesso. Como pessoa, você continua tendo problemas internos, psicológicos. A grande verdade é que esta realidade presente, além da pessoa, ela está aqui, mas ela não se revela enquanto essa ilusão, enquanto esta condição psicológica não for desfeita, enquanto esse condicionamento da mente não desaparecer. Toda desordem, confusão e sofrimento está em razão desta mente condicionada, desse modelo programado de ser alguém, de ser uma pessoa, que é esse mim, esse eu. Assim, olhar para esta verdade daquilo que você é, ter plena ciência desse modelo de pessoa que você acredita ser, essa é a verdade sobre você. No pensamento, no modelo desta consciência, que é a consciência humana, que é a consciência da pessoa, que é essa consciência desse mim. A clareza sobre isso revela a realidade além desta psicológica condição, além desse quadro, além desta condição, além desse modelo de ser alguém. É o que estamos aqui com você, trabalhando. A revelação da vida é a revelação deste ser. Esta é a ciência de Deus, que se revela quando temos a base, e a base é o autoconhecimento. É isso que lhe abre essa porta para a ciência da vida, para a plena compreensão daquilo que é indescritível, que está além do pensamento, que é a presença da verdade divina, que se revela quando temos a presença da meditação. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que é o despertar espiritual? Ô Gilson, a verdade sobre você. A compreensão da verdade sobre você lhe revela esse primeiro aspecto, que é o aspecto da pessoa, que o pensamento diz ser você.
que o pensador que é você sente ser. A compreensão da verdade sobre você lhe coloca diante de algo além desse você, como você se vê, como você se conhece, como o pensamento lhe representa. É quando uma realidade além do eu, além da pessoa, além desse você, se revela. Esse encontro é o encontro com o mistério, com o indescritível, com a realidade além do conhecido. É isso que alguns chamam de despertar espiritual ou realização de Deus. É a verdade em você, além desse você. É o mistério. Você não é quem acredita ser. Você não é o que o pensamento lhe diz sobre você. O pensamento estabeleceu em você a imagem sobre você. E o pensamento assumiu essa imagem. E você está se identificando com isso. Porque, basicamente, você não investigou a si mesmo. Você não se auto-investigou. Você não investigou a verdade sobre esse mim, sobre a pessoa que você é. Compreender a verdade sobre si mesmo requer essa clareza que nasce desta auto-investigação, desse olhar direto para as suas reações. Eu chamo de olhar direto uma qualidade de olhar que não se confunde, porque não coloca alguém nesse olhar, que é o observador. Então, há uma forma de nos aproximarmos de nós mesmos nesse olhar sem alguém para interferir com esse olhar. Então, observar, escutar, perceber. Escutar é só escutar. Olhar é só olhar. Quando você olha e gosta ou não gosta, o observador está presente. Mas quando temos apenas o olhar, não existe esse gostar ou não gostar. É desta qualidade de olhar que estamos falando. É desta qualidade de escutar que estamos falando. Então, se revela aquilo que está além deste você, desta pessoa, deste mim. Esta revelação é a presença do despertar de algo novo, que eu chamo de nova consciência, de real consciência. No entanto, é algo além daquilo que compreendemos por consciência. É algo muito além daquilo que compreendemos ou imaginamos compreender por despertar. É a realidade do desconhecido. É o indescritível, é o inominável, é aquilo que está além do pensamento, sendo a própria vida se revelando em amor, em sabedoria, em liberdade, em felicidade. Portanto, esse encontro que aqui nós fazemos é para essa investigação. Nós precisamos questionar tudo isso. Precisamos observar e olhar de perto, ter uma aproximação nova destas questões
que são as questões deste mim, que são as questões desta pessoa. Investigar a natureza do pensamento, do sentimento, da emoção, da ação. Tomar plena ciência dessa realidade além do conhecido, que aqui está presente, que não faz parte do modelo desta consciência que reconhecemos em nós. Esse é o florescer, esse é o despertar. Isso é algo naturalmente indescritível, porque está além das palavras, mas é algo possível para você, para cada um de nós. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver, compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, silenciamos nossas mentes, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos e podemos ter uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.